são os 4 conceitos matemáticos que nós temos que saber, tá? A adição, a associatividade, a multiplicação e a comutatividade. São os 4 conceitos matemáticos que definem o como nós vamos ensinar isso para as nossas crianças. E agora, andando um pouquinho mais, vamos ver exemplos de como isso pode aparecer lá para eles. O primeiro é a comutatividade, que querendo ou não, sempre vai aparecer essa dúvida. Por que eu posso trocar o 2 e o 3 aqui de vários lugares e dar o mesmo resultado, professor? Por quê? Eu não vou falar para ele, porque é assim. Não, eu vou explicar para ele, usando uma linguagem mais acessível possível, que existe uma característica com nome de comutação. E eu, inclusive, posso usar, gente, dicionário, que é algo que, infelizmente, as nossas crianças de hoje, eu acho que não conhecem mais. Dicionário é importante. Mostra para ele, comutatividade, olha só, é a troca. Isso é interessante, porque isso rompe com as barreiras do cérebro, isso causa uma neuroplasticidade. Ou seja, ele cresce. E quando ele cresce, a criança aprende. Isso é muito importante. O segundo exemplo, nós temos aqui a associatividade, que é algo que eu brigava tanto com os meus alunos de médio. Eu falo, gente, o parênteses, ele ainda é de graça, tá? Não tem assinatura premium, tá? Tipo, não tem nenhum plano de, tipo, que você paga por mês. Pode usar de graça. O parênteses é o que garante na matemática a associação. O que garante na matemática que você aplique as propriedades dentro de um conjunto numérico. Usem parênteses. Carlos, mas é anos iniciais. Uai? Essas crianças não veem o parênteses lá na parte de língua portuguesa? Por que não pode trazer para matemática? Elas vão entender que nesse balãozinho eu vou separar números. Usa essa palavra. Olha, existe um balãozinho aqui que eu posso pôr um número fora e um dentro. E isso eu vou associar. Porque quando essa criança entrar no 6º ano, ela vai aprender as relações algébricas. E ela vai lembrar que a associatividade só vai ser utilizada quando eu tiver os conectivos matemáticos, que são os parênteses, os colchetes e as chaves. Isso é importante? Mamma mia! Isso é muito importante. Isso é muito utilizado, tá? E nós temos que saber disso, nós professores. Nós temos que saber, tá bom? Então, esses são os 2 exemplos que mais aparecem nos anos iniciais aqui para todos nós, tá? A comutatividade e a associatividade. E aí, caros colegas, vem e aí fala, olha só que legal. Caro professor Carlos, por que eu tenho que saber de todos esses conjuntos numéricos? Porque às vezes nós esquecemos. E não pode ser esquecido. Isso significa que eu tenho que toda aula falar? Óbvio que não. Mas eu, enquanto professor que ensina matemática básica, porque nós temos uma responsabilidade absurda, que é a formação de base, nós temos que lembrar que tudo isso que eu ensino, que é a soma, a diferença, a multiplicação ou a divisão, eu só posso fazer porque está tudo organizado em grupos. Se não tivesse os naturais, os inteiros, os racionais e os reais, eu não poderia fazer nada disso. Olha a ação de grupos e a recorrência. Por isso que quando você trabalha com os feixinhos lá, o conjunto de feixes, quando você trabalha com ábaco, quando você trabalha aquela ideia de grupos, você está falando de conjunto numérico. E conjunto numérico é o que organiza aquilo que nós fazemos na matemática. É aquilo que nós escrevemos na matemática, né? Basicamente, os anos iniciais só vão trabalhar com os naturais. E raro quando chega lá nos racionais para ensinar as frações. E não cita ainda que é tipo racional, né? Ainda dá uma pincelada. E do nada, a criança cai no fundo de 2 e já vem os inteiros, já vem os racionais e aí aparece uma raiz quadrada lá no 8º ano. Aí a criança pirou. Não.
vamos aos poucos mostrando que todos esses números existem, mas eu não preciso ficar o tempo todo falando deles. Eu posso falar que todos esses números são organizados e que nós vamos apenas trabalhar com os números que são o quê? Naturais. Por que eu uso esse nome, professor? Porque eles aparecem em qualquer situação do nosso cotidiano. Por isso que a gente usa a palavra natural. Tá? Porque um número que é natural é algo que você pensa, é algo que você faz e que você pode medir. Porque a matemática nasce também com as medidas. Isso é muito importante, tá? Então, isso é importante que nós, professores, sempre tenhamos em mente. Eu posso ensinar isso porque isso é válido dentro do meu conjunto. Eu posso ensinar a multiplicação porque esse conjunto permite. Tá certo? Isso é muito importante. Bom, agora vamos entrar na parte 2 da nossa aula, tá? Como nós ensinamos e como aprendemos. Ai, ai. Quem não lembra das tardes infinitas que ficou lá decorando a tabuada? Quem não lembra disso? Né? Quem não lembra, diz a minha avó, que antigamente o professor mandava ajoelhar no milho se não soubesse a tabuada de um dado número. Quem não lembra disso? Quem nunca escutou isso? Né? Quem não lembra que se aprendia por meio do comportamento? Ou seja, eu preciso ficar decorando 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 2. Né? Fica lá o tempo todo. 4, 8. E fica o tempo todo. Quem não lembra disso? Né? Como que nós aprendemos com o passar do tempo? Nós aprendemos com a cópia das tabelas de números com símbolos que não fazem sentido algum. Depois, nós iremos ficar o tempo todo memorizando. É essa palavra, memorizando o tempo todo. Você pega uma tabela, constrói essa tabela e o aluno tem que memorizar. E depois nós vamos usar memorização, 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 até que fica automático e não faz sentido algum. Eu, no segundo aninho, fui obrigado a decorar a tabela, essa tabuada até o 10. A minha professora obrigava, toda vez que nós entrávamos em aula, ela pedia para que cada aluno informasse um dado valor de uma dada multiplicação. E aí, se nós não falássemos isso, né? Isso é um método, além de ser opressor, é um método que não faz nenhum sentido, porque eu só fui aprender a multiplicação no 8º ano, que na minha época não tinha ainda o 9º, né, que era série, na 8ª série, quando eu tive um professor que me explicou a raiz quadrada por meio da geometria. Aí eu pude entender. Mas nós ensinamos assim. Carlos, está errado? Em lugar nenhum do mundo se faz isso, a não ser no Brasil. Não é que está errado. Então, nós temos um método exclusivo, né? Não está errado. Mas a criança não vai fazer sentido para ela. Não vai ter nenhum sentido para ela e ela vai pegar ranço da matemática. Ódio da matemática. Não façam isso. Isso quer dizer que eu não posso usar a tabuada? Claro que não. Isso quer dizer que a tabuada tem que ser um fim e não um meio. Eu vou defender que nós temos que usar a tabuada como finalidade do processo de aprendizagem de multiplicação. Ela tem que construir a tabuada quando ela aprender todos esses sentidos que chegam na tabuada que eu vou mostrar para vocês aonde que a gente chega. Nós temos que partir do geométrico para o algébrico, e não o inverso. Por quê? A matemática nasce da geometria. É o topos que dá todo esse sentido para nós. Não adianta ficar ali, enfia a tabuada nessa cabeça do menino, não vai entrar. Não vai. E se entrar, é temporário. É temporário. E se ele não aprender a multiplicar, ele não aprende a dividir. E se ele não aprende a dividir, ele não aprende equação. E se ele não aprende equação,
ele não vai aprender gráfico, ele não vai aprender o sentido da matemática. E aí a gente já sabe tudo aquilo que todos esses dados trazem. E a culpa é nossa do professor, como sempre. Não. É toda uma estrutura de formação, né? Então, o que eu dou uma dica, tá? Isso daqui é apenas uma dica de toda uma pesquisa. Não quer dizer que é a Bíblia, não. É uma dica. Qual é a dica? Não vamos focar inicialmente na tabuada. Vamos usar ela como finalidade e não como meio. Tá certo? Ok, Carlos, lindo discurso. Maravilhoso. Como? Como que eu faço isso na prática? Bora lá ver. Como precisamos ensinar? É algo que eu faço questão de destacar para vocês. Calma. Não significa que a tabuada não seja importante, colegas. A tabuada é tão importante quanto, mas ela não tem que ser o meio, ela tem que ser a finalidade. O aluno tem que construir a tabuada como uma lição de casa, porque ela sabe aquilo que está fazendo. Não adianta, matemática não se faz decorando porque você não compreende. E isso está associado com o aspecto, com toda uma psicologia do aluno. E ele vai odiar matemática. Todo mundo que eu converso, eu falo, olha, eu ensino física e matemática. Nossa! Por quê? Porque sempre lembra de um professor que não, né, fazia isso, aquilo, outro, e aí grava algo ruim. A matemática não é um monstro, mas ela tem que ser compreendida por quem ensina. Então, como que a gente tem que fazer isso? Uma dica seria o quê? A sequência mais adequada. Olha só, eu faço muita questão de dar esse destaque. Adequada, de acordo com as nossas pesquisas em educação matemática, é para isso que a universidade existe, para nos orientar. 1. Organização de objetos, números, semelhantes em grupos. Ou seja, temos que agrupar. Tudo começa no agrupamento. Carlos, mas eu já faço isso lá no SND. Perfeito! Traga isso de novo. Por quê? Um outro método interessante para a aprendizagem é a repetição espaçada. Que é aquilo que o Vygotsky chama de um currículo espiralado, que não é de Vygotsky, mas o povo gosta de citar. Então, assim, se eu trago aquilo que ele estudou lá no primeiro ano, um pouco no segundo, um pouco no terceiro, um pouco no quarto, ele vai fixar esse conteúdo. E como que eu tenho essa aprendizagem? Quando eu consigo reproduzi-la, aumentando o meu nível de conhecimento. E aí, nós vamos ver como isso se dá do ponto de vista plástico do cérebro, mas não é hoje. Um segundo ponto são as sequências desses objetos. Ou seja, lembra aquilo que a gente faz? Olha, eu tenho uma sequência de urso, pato, ganso. Próximo é? Vocês já estão ensinando o princípio básico da multiplicação aí. Ou seja, eu tenho agrupamento, tenho a sequência. Depois, eu vou a soma. Por quê? É a partir do 3 que você traz. Olha, eu vou ensinar a multiplicar usando o quê? As parcelas iguais. Porque a criança já aprendeu a noção de grupo, ela já sabe o que é uma parcela, porque, gente, uma parcela é um grupo, vocês sabem, né? Então, eu tenho uma soma de parcelas, eu tenho uma soma de grupos, ok? Então, eu vou sequenciar. Quando eu faço essa sequência, eu tenho depois um agrupamento. Eu trago esses grupos. Depois, o reconhecimento de padrão. Gente, o padrão é aquilo que define a matemática. O que a matemática busca? Vários teoremas. E com base em quê? Padrão. A matemática busca um padrão. Então, ela pega um conjunto de números, ela tenta encontrar um padrão entre elas, entre todos esses números, e estabelece um teorema. Um teorema nada mais é do que um padrão verbalizado. Isso é um teorema, tá certo? Quer ver um exemplo? O nosso amado teorema de Pitágoras. Você tem lá
a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aonde que eu aplico isso? No triângulo retângulo. Pimba! É um padrão. Por quê? Você só aplica no triângulo retângulo. Portanto, é um padrão. É um teorema. Tá certo? Então, um teorema é isso. E nós temos que começar desde lá de baixo. Como que eu identifico um padrão? Olha, professor, eu tenho aqui 2, 2, 2 e 2. Eu vejo que tem muito 2 aqui. Existe um padrãozinho, certo? Esse 2 está aparecendo o tempo todo. Se esse 2 está aparecendo o tempo todo, alguma coisa tem aqui. Aí já começa o pensamento matemático. Aí já traz aquele embasamento do quê? Do cânone, ou seja, do padrão. Ele já vai começar a enxergar o padrão aí. Depois, eu tiro a palavra do padrão e trago o símbolo, que nada mais é do que uma repetição de soma. Olha só, crianças, eu tenho 2 mais 2 mais 2 mais 2. Quantas vezes ele está aparecendo? 4. Então, vamos escrever o 4 por um símbolo aqui e o número que mais aparece. Esse símbolo mostra que ele está se repetindo 4 vezes. Olha só. Isso vai dando um sentido. E quando ela sentar para fazer a tabuada, ela vai lembrar que esse símbolo diz a quantidade de vezes que este número está aparecendo. Por isso, assim, eu trago mais uma vez para vocês novos resultados. Ir direto na tabuada não é um bom trabalho pedagógico. Tá certo? Por quê? Porque não dá efetividade. E se dá, é momentâneo. Porque lá na frente não vai fazer sentido. Quer ver um exemplo? Quando você entra lá no 8º ano ensinar a potenciação. Existe um monstro maior para uma criança que potência? Eu não vi um aluno até hoje que não teve dificuldade em potência no 8º ano. E isso começa no 5º. Ele já começa vendo isso no 5º. Então, olha só que interessante. A multiplicação é potência. E a potência é uma simplificação da multiplicação de grandes números. Então, olha só como um assunto vai se encadeando no outro. Por isso que é importante ter o sentido para essa criança, tá certo? E um dos textos que eu indiquei para vocês na semana 4 é do nosso querido Verneau, que infelizmente morreu na semana passada, e ele traz essa discussão. Como que a gente constrói o sentido na mente da criança? Porque, querendo ou não, tudo que você fala pode ter um efeito nesse aluno. Vai ter um efeito nesse aluno. E é extremamente importante que você participe desse processo dele, tá certo? Então, essa sequência aqui é uma sequência que nós tiramos de todas essas pesquisas, tá certo? E que trazem para vocês algumas ideias de como fazer esse trabalho de ensino da multiplicação. Vamos nos apropriar disso, porque isso é nosso, é brasileiro, tá? Nós não podemos perder isso. Não vamos deixar perder nunca, tá certo? Porque isso tem que ser usado. Então, como que a gente pode trazer isso para a sala de aula? Vamos lá. Seguinte, técnica 1, que é aquela que eu mais gosto. Diferenciação por grupos. Faça na lousa, ou se não aqui no quadro digital, várias bolinhas, tá? Como estão aqui, ó, várias bolinhas. Faça o total que você quer representar. Então, vamos supor que nesse exemplo, eu quero fazer uma representação de 12. Então, eu vou fazer um grupinho de 4, outro grupinho de 4, mais um grupinho de 4. Eu tenho aqui os 3 grupinhos de 4. Quando o aluno organizar esses grupinhos, peça para que ele identifique quantos grupos ele organizou. Fala, olha, eu quero grupos de 4 bolinhas. Quantos grupos deram? Anota aqui no caderninho. Agora eu quero 2 grupos de 6 bolinhas.
Quantos grupos deram? Anota no caderninho. Esse tem que ser o primeiro passo, tá? Nós temos que sempre construir do agrupamento. Por quê? O agrupamento, ele vai se associar depois com a área e o perímetro, tá certo? E isso já nos dá depois uma dica, né? Já nos dá um auxílio para quando entrar lá na finalidade, né? Lá no fim do processo, a tabuada. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, iniciem pela diferenciação dos grupos, tá certo? Essa daqui é uma possibilidade. Tem outras possibilidades, tá? Quando nós estivermos, né, na escola física mesmo, faça isso com várias bolinhas coloridas, com vários brinquedos, com objetos. Montem os grupos de 4 alunos, peçam para que esses grupos organizem outros grupos. Só trabalhem em uma aula grupos. Só façam isso. Nem citem ainda a palavra multiplicação. Aqui tá um exemplo escrito por conta da foto, mas só trabalhem os grupos. Por quê? É a partir daqui, professor, que você vai começar a elaborar a ideia de multiplicação, tá certo? É a partir desse ponto da organização de todos esses grupos. Então, essa é a técnica 1. Aí, professor, vamos supor que você já fez essa aula, tá certo? Você organizou em pequenos grupos de alunos e eles estudaram a organização de vários grupos. Mas não fala ainda o porquê, tá? Por quê? Porque o aluno ele vai te perguntar. Com certeza vai ter um aluno que vai perguntar o porquê que eu fiz isso. E isso é o fio que vamos puxar da meada da multiplicação, tá? Porque tudo começa a ficar interessante na dúvida, tá certo? Os alunos adoram isso. Então, Carlos, isso. Seu áudio fechou, Carlos. Fechou? Aí. E agora? Voltou. Agora voltou. Qual foi a última coisa que eu falei para vocês? O aluninho vai perguntar. Ótimo. Então, aí. Bom, então, quando você encerrar nessa primeira técnica da organização de grupos, em uma outra aula, nunca, outra dica, colega, nunca aplique mais de uma técnica em uma aula. Nunca faça isso. Por quê? Uma criança não vai conseguir, tá certo? O desenvolvimento dela tem que ser respeitado. Não ultrapasse isso. Não tente adiantar o conteúdo. Não faça isso, tá? Escolha uma técnica por aula ou uma técnica a cada 2, 3, 4 aulas, mas não faça tudo na mesma aula, tá? Porque uma criança necessita de tempo e necessita de fixação. Lembra sempre da repetição espaçada. Ou seja, quanto tempo uma criança necessita para ter esse conteúdo, tá? Então, por favor, não aplique mais que uma técnica na mesma aula. Faça uma separação. Vamos para a técnica 2. A técnica 2 é a soma das parcelas iguais. Aqui eu trouxe um exemplo com os Legos, tá? Mas nós podemos usar o material dourado, eu até indico, tá? Porque não tem objeto melhor que o material dourado. Eu acho ele fantástico, mas ele tem que ser usado com um fim específico, tá? Não é tudo que dá para ser usado, mas para isso dá. Nós vamos sempre associar um agrupamento, ou seja, um conjunto de objetos com uma soma de parcelas iguais, tá? Então, é aqui que nós vamos dar agora o significado. É na técnica 2. Ou seja, ele já aprendeu a organizar.
Ele já aprendeu a fazer uma separação entre grupos. Agora, ele vai fazer a soma desses grupos iguais. É agora que vamos formalizar essa linguagem. Como que a gente faz então, professor? Bom, você vai associar cada pecinha, sei lá, você pode colar com uma fita crepe, você pode pôr lá na lousa com papel. Qualquer objeto que indica um número associado a ele. Você vai agrupar. Então, ó, eu tenho aqui um grupo de 4 objetos. Cada objeto está representando o número 2. A quantidade de cada objeto é 2. Se eu somar todos esses objetos, quanto eu tenho? Ah, professor, eu tenho 8. Legal. Então, como que a gente pode escrever essa soma de modo que não escreva o tempo todo 2, 2, 2, 2, 2? Nós vamos usar a multiplicação. E aí você traz. Como, professor? Quantas vezes o 2 aparece aqui? 4 vezes. Olha só como ele já sabe a palavra vezes. Tá, então ele aparece 4 vezes. Quantos grupinhos de 2 eu posso formar? 4. Legal. Então, vamos escrever o número de vezes que ele aparece e vamos usar agora o número, um símbolo que indica essa quantidade, que é o x. Então, sempre que nós usarmos o x, está representando aqui o tanto de vezes que ele apareceu. E qual é o número que nós estamos usando? 2. Então, escreve o 2 na frente. Ou seja, 4 vezes 2 é igual a 8, que é a soma de 4 vezes o número 2. Quando eu fizer esse processo repetidamente, faço uma aula, faço 2, faço 3, na 4ª aula, ele já vai ter incorporado o significado da multiplicação. Essa técnica é indicada para no mínimo 4 aulas aproximadamente. Tá? Não faça isso em uma aula, porque ele precisa de uma repetição espaçada. Carlos, mas isso é a mesma coisa que memorização. Não, 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 não. Porque ele está usando um procedimento, ele está incorporando um dado comportamento e isso está ratificando a sua aprendizagem sobre aquele conceito. Certo? Então, assim, o mais indicado para isso, né, o mais adequado para isso, seria, no mínimo, 4 aulas. Tá certo? Essa técnica, gente, eu mesmo apliquei ela, tá? Em várias escolas de São Paulo, do interior de São Paulo, e ela funciona. Funciona, e olha, o resultado é fantástico. E é uma coisa simples. Lego, objetinho, tipo caneca, né? É algo simples. Mas por quê? Estamos trabalhando com um significado. Olha aí a linguagem operando aqui no processo, né? Nós não precisamos de grandes materiais para fazer algo assim. Não, nós precisamos de algo adequado, de um espaço adequado, tá certo? Então, essa técnica 2, ela é muito interessante. E ela é um divisor de águas. Por quê? Quando você aplica a técnica 2, você já está formalizando aqui. Quando você começar a escrever isso na lousa, aqui no quadro digital, o que você faz? Você vai agora, num terceiro processo, fazer as duas coisas. Associar a soma de parcelas com a linguagem formal. Ou seja, eu preciso agrupar, eu preciso formalizar e eu preciso dar um processo intermediário. Como seria esse processo intermediário? Ao mesmo tempo que eu estou mostrando para ele a soma de parcelas, eu estou formalizando com a linguagem matemática. Porque eu faço essa ponte, né? Porque aqui, pessoal, começa a abstração da criança.
E a criança, ela sofre, mas esse sofrer não é no sentido, assim, tipo, muito maniqueísta do termo, tá? No sentido gótico. Mas mas é um sofrer no sentido de compreensão. A criança precisa compreender o porquê que escrevendo X é a mesma coisa que somar toda essa galera aqui. Tá certo? Passado esse conjunto de aulas, você vai entrar com a técnica 3, que é a que eu mais gosto. Algo que eu vou militar até o dia que eu me aposentar e, se duvidar, um pouquinho mais. Por que não usar a malha quadriculada? Por quê? A malha quadriculada é o nosso aliado. Ela é algo que nos ajuda, que nos ensina, que ensina a criança. A criança, quando vê a coisa, ela vai compreender o porquê que ela está fazendo aquilo ali. Se for uma criança cega, nós temos outros recursos de aprendizagem, tá? Mas nesse caso aqui, a criança pode usar a malha quadriculada e associar agora com a área. Ou seja, nós fomos lá no agrupamento, fomos na soma de parcelas, agora nós vamos associar com a área de figuras. Carlos, mas não tem como ensinar agora a geometria, os polígonos. Não, mas quem disse que eu estou ensinando aqui a geometria, embora eu esteja. Mas, na verdade, o meu objetivo aqui de aprendizagem é que a criança tenha a representação da multiplicação. E aí, olha só que curioso. Quando ela olhar esse retângulo aqui, ela vai lembrar daquela atividade que você fez lá na técnica 1, do agrupamento. Ela vai lembrar. Poxa, olha só que bacana, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 3. Então eu tenho 5 vezes 3. Olha aí. Olha como você já atinge o objetivo. É claro que não é um mar de rosas assim, tá? Óbvio que não. Mas já é um começo, né? Já é um como fazer, tá certo? E isso daqui também parece algo simples, mas dá tanto resultado, colegas. Nossa, isso dá tanto resultado. E eu indico para vocês, usem muito a malha quadriculada. Peçam na escola de vocês. Peçam. Porque a malha quadriculada tem que existir. Ela tem que ter. É algo necessário para a matemática. Ah, mas isso é para o médio, cara, isso para o gráfico. De jeito nenhum. A matemática tem que estar presente desde o ensino infantil. Tá? Então, a malha quadriculada tem que estar lá. E é algo tão barato que você gasta lá, tipo, com folha de sulfite, que às vezes não serve para nada. A malha quadriculada está lá, já impressa bonitinha. Então, vamos usar a malha quadriculada. Ah, Carlos, na minha escola não tem. Pega a folha de sulfite e faz ali um pouquinho. Porque isso ajuda a criança. Tá? Isso é muito importante. Carlos, mas eu estou agora aqui no ensino virtual. Melhor ainda! Faz isso no Jamboard. É de graça. Eu vou ensinar vocês depois, na última aula, a como usar essas tecnologias para ensinar online. Tá? Então, a malha quadriculada é um grande recurso. É um recurso, não é método, tá? É um recurso. E isso nos dá tanto conhecimento, tá? E não tem coisa mais interessante que você ver uma criança, engraçado que eles somam, né? Eles vão lá, 1, 2, 3, 4, 5. E eles vão somar. E deixa que soma. Porque eles vão lembrar dessa atividade aqui, ó. E é nesse processo que você começa a formalização. Isso é muito legal. Depois que você fez tudo isso, aí você traz a tabuada. Agora você pode trazer a tabuada. Olha só. A tabuada tem que ser a finalidade e não o começo de tudo. Por que que eu falo isso? A tabuada é cruel. Eu não sou inimigo da tabuada. Eu só não acho adequado iniciar por ela. Porque se o professor inicia por ela, é porque é inseguro. E isso não pode acontecer. Tá? Por quê? Nós temos várias outras formas de dar o sentido para isso. Lembrem sempre, vamos lembrar lá do nosso amigo, lá do Verneau, tá certo? Lá do Brousseau.
lá do Paulo Freire, né, que essa aula é em homenagem a ele, vamos lembrar de dar o sentido para as coisas. Essas crianças têm que enxergar um sentido. Se não tiver sentido, ainda mais os nativos, que são, né, tipo do pós-moderno hoje, que são dessa nova humanidade aí que nós temos, tá certo? Avatarizada, não tem jeito, tá? Eu duvido que uma criança vai passar uma tarde fazendo uma tabuada. Não vai. Por mais que o pai fique ali do lado, não vai. E daí não adianta ficar batendo e dando murro em ponta de faca, gente. Então, o professor, ele tem que se adequar e a gente tem que inovar e ir atrás e correr. Então, a técnica aqui do uso da tabela, que a gente chama aqui no Brasil de uma tabuada, lá na Itália eles chamam de la tavola, né? Então, assim, não é mais adequado iniciar por ela, tá certo? Vamos iniciar pelo agrupamento, a soma de parcelas iguais, o aspecto geométrico usando a malha, e lá no final, já no meio do 5º ano, indo embora para o 6º ano e dando um tchau para pro, indo para outro prédio, para outra escola, aí você fala, agora vamos entrar com a tabuada. E cobrem a tabuada, mas não inicialmente, tá certo? Porque isso é muito cruel com os nossos alunos para dar o sentido à multiplicação. Bom,